Esdras, capítulo 7. A chegada de Esdras se deu após esses acontecimentos. Foi durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote principal. Esse era Esdras. Ele veio da Babilônia e era profundo conhecedor da revelação de Moisés, dada pelo Eterno, o Deus de Israel. Como a mão do Eterno estava com Esdras, o rei concedeu tudo o que ele havia pedido. Alguns israelitas, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas e os servidores do templo, o acompanharam na viagem a Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles chegaram no 5º mês daquele ano. Esdras tinha saído da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e a chegada a Jerusalém aconteceu no 1º dia do 5º mês, sob a direção protetora de Deus. Esdras dedicou-se a estudar e a praticar a revelação de Deus, e a ensinar aos israelitas as verdades contidas no livro. Esta é a carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e estudioso, mestre em questões relativas aos ensinamentos do Eterno para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, estudioso dos mandamentos do Deus do céu. Paz e sucesso. Estabeleço por meio deste decreto que qualquer israelita, cidadão do meu reino, que queira subir a Jerusalém, até mesmo os seus sacerdotes e levitas, estão autorizados a ir. Vocês estão sendo enviados pelo rei e seus 7 conselheiros para verificar como está Judá e Jerusalém em relação à obediência ao ensino do seu Deus, que vocês estão levando em mãos. Vocês também estão autorizados a levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros estão doando para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e a prata e o ouro arrecadados por meio da contribuição generosa de toda a Babilônia, incluindo a do povo e dos sacerdotes, para o templo do seu Deus em Jerusalém. Utilizem esse dinheiro criteriosamente para comprar bois, carneiros, cordeiros e os ingredientes para as ofertas de cereal e de bebida. Depois, ofereçam-nas sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Fiquem à vontade para utilizar o restante da prata e do ouro naquilo que vocês e seus parentes acharem melhor, conforme a vontade do seu Deus. Entreguem ao Deus de Jerusalém os utensílios que foram devolvidos a vocês para o serviço no templo do seu Deus. Se precisarem de mais alguma coisa para o templo, paguem com os recursos da tesouraria do reino. Eu, o rei Artaxerxes, autorizo solenemente e determino a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam ao sacerdote Esdras, o estudioso dos mandamentos do Deus do céu, tudo de que ele precisar, até a quantia de 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus exigir para o templo deve ser entregue sem hesitação, porque o rei e seus filhos arriscariam provocar sua ira. Fique claro que ninguém poderá cobrar tributos, taxas ou impostos de nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda do templo, servidor do templo ou qualquer trabalhador vinculado ao templo de Deus. Eu o autorizo, Esdras, com a sabedoria que Deus deu a você, a nomear magistrados e juízes
para administrar a justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, que viva de acordo com os mandamentos de Deus. Você tem a missão de ensinar os mandamentos de Deus aos que não os conhecem. Quem não obedecer aos mandamentos do seu Deus e às leis do rei, deve ser imediatamente processado e punido com morte, exílio, multa ou prisão. Bendito seja o Eterno, o Deus de nossos antepassados, que concedeu ao rei o propósito de honrar o templo do Eterno em Jerusalém. Além do mais, Deus fez que o rei e todos os seus conselheiros e oficiais influentes fossem benevolentes para comigo. O Eterno, meu Deus, esteve ao meu lado. Por isso estou pronto para ir. Já organizei a viagem de todos os líderes de Israel que irão me acompanhar. Esdras, capítulo 8. Estes foram os chefes das famílias e os que se alistaram para sair comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Da família de Finéias, Gerson; família de Itamar, Daniel; família de Davi, Atos; família de Secanias; família de Parós, Zacarias com 150 homens registrados; família de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías com 200 homens; família de Zatu, Secanias, filho de Jeeziel, com 300 homens; família de Adim, Ebede, filho de Jonatas, com 50 homens; família de Elão, Jesaías, filho de Atalias, com 70 homens; família de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, com 80 homens; família de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, com 218 homens; família de Bani, Selomite, filho de Josifias, com 160 homens; família de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, com 28 homens; família de Asgade, Joanã, filho de Racatã, com 110 homens; família de Adonicão, trazendo os últimos, Elifelete, Jeuel, Semaías, com 60 homens; família de Bigvai, Utai e Zabude, com 70 homens. Eu os reuni próximo ao canal que desce para Aava. Acampamos ali 3 dias. Descobri que no grupo só havia leigos e sacerdotes, mas nenhum levita. Por isso, mandei chamar os líderes Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, e os mestres Joiaribe e Eunatã. Depois, mandei que falassem com Ido, chefe da cidade de Cassifia. Expliquei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes que moram em Cassifia. Mande-nos ministros para o templo do nosso Deus. A boa mão de Deus estava conosco. Por isso eles trouxeram um homem sábio da família de Mali, filho de Levi, filho de Israel, que se chamava Serebias. Entre filhos e irmãos vieram 18 homens. Trouxeram também Razabias e Jesaías da família de Merari. Entre filhos e irmãos eram 20 homens. Também vieram 220 servidores do templo, descendentes dos que ministravam no templo que Davi e os oficiais haviam designado para auxiliar os levitas em seu trabalho. Todos foram registrados pelo nome. Perto do canal de Aava, proclamei um jejum, pois era hora de demonstrar humildade diante do nosso Deus e de orar por sua orientação e proteção na viagem, pelas pessoas e pelos bens que estávamos transportando. É que eu tinha ficado sem jeito de pedir uma escolta ao rei contra os assaltos na estrada. Em vez disso, dissemos a ele: o nosso Deus protege todos os que o buscam, mas se desvia daqueles que o abandonam. Assim jejuamos e oramos por nossa viagem, e Deus nos ouviu. Depois escolhi a 12 dos principais sacerdotes, Serebias, Razabias e 10 de seus irmãos,
e pesamos a prata, o ouro, os utensílios e as ofertas para o templo do nosso Deus que o rei, os seus conselheiros e todos os israelitas haviam doado. O resultado, 25 toneladas de prata, 100 utensílios de prata no valor de quase 4 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro de 8,5 kg, 2 vasilhas de bronze polido, tão valioso quanto o ouro. Depois da contagem, declarei: vocês e esses utensílios estão consagrados ao Eterno. A prata e o ouro são ofertas voluntárias para o Eterno, o Deus de seus antepassados. Guardem esses objetos até que possam pesá-los no templo do nosso Deus, diante dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias que estão em Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas ficaram responsáveis por tudo que foi pesado e entregue a eles e tomaram todas as providências para levá-los ao templo de nosso Deus em Jerusalém. Saímos do canal de Ahava no dia 12 do primeiro mês, em direção a Jerusalém. Deus esteve conosco durante toda a viagem e nos protegeu de assaltos e de bandidos nas estradas. Chegamos a Jerusalém e aguardamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados no templo do nosso Deus e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Eleazar, filho de Finéias, estava com ele, além dos levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado e pesado, e registraram o peso total. Quando chegaram os exilados, eles ofereceram ofertas queimadas ao Deus de Israel como segue: 12 bois, representando as tribos de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 cabritos como oferta de perdão. Tudo isso foi oferecido como oferta queimada ao Eterno. Também divulgaram as ordens do rei aos administradores das províncias nomeados no território a oeste do Eufrates, e eles deram todo o apoio ao povo na obra do templo de Deus. Esdras, capítulo 9. Depois de tudo pronto, os líderes vieram conversar comigo. Disseram: o povo de Israel e os sacerdotes e levitas não se separaram dos povos vizinhos, nem das práticas perversas e obscenas dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles deram suas filhas em casamento a esses povos, e seus filhos se casaram com as filhas deles. A linhagem santa agora está misturada com esses povos. Os nossos líderes e oficiais foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei minha roupa, até minha túnica. Arranquei cabelo da cabeça e da barba e me joguei no chão desesperado. Muitos estavam tremendo de medo em virtude do que Deus estava dizendo sobre a traição dos exilados. Eles se reuniram ao meu redor e se sentaram muito aflitos, aguardando o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, criei coragem. Levantei-me e, com a roupa rasgada e a túnica na altura do joelho, levantei as mãos para o Eterno e orei: meu Deus, estou tão envergonhado que nem consigo olhar para ti. Nossos pecados são maiores do que nós e nos impedem de enxergar. Nossa culpa chegou até o céu. Estamos atolados em culpa desde os tempos de nossos antepassados. Por causa do nosso pecado, nós, nossos reis e sacerdotes, fomos entregues a reis estrangeiros para sermos mortos, levados cativos, saqueados e envergonhados, como acontece hoje. Agora, por um breve momento, o Eterno, nosso Deus, permitiu que alguns de nós escapassem e pisassem de novo este santo lugar. Assim fez nossos olhos brilharem e aliviou um pouco o nosso sofrimento. Éramos escravos. Mesmo assim, o nosso Deus não nos abandonou. Ele nos fez obter o favor dos reis da Pérsia e nos tem dado coragem para reconstruir o templo do nosso Deus, restaurar suas ruínas e construir um muro de defesa para Judá e Jerusalém.
Agora, ó Deus, depois de tudo isso, o que podemos dizer? Pois desprezamos os teus mandamentos, que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos disseram: a terra que vocês vão possuir está poluída, entulhada com a perversidade do povo que vive ali. Eles a contaminaram com suas práticas abomináveis. Por isso, jamais entreguem suas filhas em casamento aos filhos daqueles povos, nem deixem que as filhas deles se casem com seus filhos. Não permitam que esses povos se sintam à vontade no meio de vocês. Não se envolvam com eles, nem se tornem amigos deles, para que vocês se tornem um povo forte, ganhem bastante dinheiro e deixem um patrimônio razoável para os filhos. Depois de tudo isso que sofremos, por causa de nossos erros e da culpa que acumulamos, ainda que o castigo tenha sido muito menor que o merecido, porque tu nos livraste da opressão, estamos outra vez quebrando os teus mandamentos. Nossos filhos estão se casando com pessoas que praticam perversidades. Não seria isso motivo para que elimines este povo, sem deixar um único remanescente, sem dar a ninguém a chance de escapar? Tu és o Deus justo de Israel. E hoje não passamos de um pequeno bando de exilados que conseguiram sobreviver. Olha para nós, que estamos diante de ti com toda essa culpa. Mas sabemos que não vamos aguentar esta situação por muito tempo. Esdras, capítulo 10. Esdras chorava, prostrado diante do templo de Deus. Enquanto orava e fazia essa confissão, uma multidão imensa de homens, mulheres e crianças de Israel se aglomerou em torno dele, e todos começaram a chorar compulsivamente. Secanias, filho de Jeiel, da descendência de Elão, na condição de porta-voz do povo, disse a Esdras: Traímos o nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras dos povos ao redor. Mas nem tudo está perdido, ainda há esperança para Israel. Vamos fazer uma aliança agora mesmo com o nosso Deus. Vamos mandar embora todas essas mulheres e seus filhos, de acordo com o que o meu Senhor e aqueles que respeitam os mandamentos de Deus estão dizendo. Agora, Esdras, levante-se, tome a iniciativa e nós o apoiaremos. E não volte atrás. Assim Esdras arrancou dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel a promessa solene de acatar a proposta de Secanias. E eles honraram a promessa. Esdras deixou a praça que ficava em frente do templo de Deus e foi para a casa de Joanã, filho de Eliasibe, onde se hospedou. Ele continuou jejuando sem comer nem beber nada, e chorando por causa da traição dos exilados. Depois disso, foram enviados mensageiros a todo o território de Judá e por toda Jerusalém, convocando os exilados a se reunirem em Jerusalém. Quem não aparecesse dentro de 3 dias, conforme a decisão dos líderes e das autoridades, teria seus bens confiscados e seria eliminado da comunidade. 3 dias depois, todos os homens de Judá e de Benjamim estavam em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todos se sentaram na praça em frente do templo de Deus, impacientes, inquietos e ansiosos por causa da relevância do assunto da reunião e porque chovia muito. Finalmente, o sacerdote Esdras levantou-se e declarou: Vocês são traidores! Casaram-se com mulheres estrangeiras e assim aumentaram a culpa de Israel. Agora reconheçam seu erro diante do Eterno, o Deus de seus antepassados, e façam o que ele exige de vocês. Mantenham distância dos povos da terra e separem-se das mulheres estrangeiras. Toda a congregação respondeu a uma só voz: Sim, faremos tudo o que você mandar. Mas havia uma ressalva. Veja bem, tem muita gente aqui e estamos na época da chuva. Você não espera que resolvamos isso agora, debaixo de chuva, não é? Vai ser preciso esperar um pouco.
porque foram muitos os que cometeram esse erro. Devemos deixar que nossos líderes decidam pela congregação e que cada homem que vive em nossas cidades e tenha se casado com uma estrangeira compareça aqui numa data determinada, acompanhado das autoridades e dos juízes da cidade. Faremos isso até que o furor da ira do nosso Deus se afaste de nós. Os únicos que se opuseram à sugestão foram Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Então, os exilados decidiram pôr o plano em prática. O sacerdote Esdras escolheu pessoalmente homens que eram chefes de famílias. No primeiro dia do 10º mês, eles se reuniram para estudar a questão. No primeiro dia do 1º mês, todos os casos de homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras estavam resolvidos. Entre as famílias dos sacerdotes, os que se casaram com mulheres estrangeiras foram: da família de Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Todos se comprometeram em despedir suas mulheres e deram um aperto de mão, como sinal de compromisso. Também trouxeram um carneiro do rebanho como oferta de reparação. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Harim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Entre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, isto é, Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os guardas do templo, Salum, Telem e Uri. Entre os outros israelitas, da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Hananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Da família de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Hassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses se casaram com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos com elas.